Então, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja no mundo, e bem-vindo à reunião de lançamento do Dia Internacional da Prevenção de Incêndios, 8 de outubro. Meu nome é Gary Strong, sou o presidente da Coalizão de Padrões Internacionais de Segurança contra Incêndio, que foi lançada em julho de 2018 na ONU em Genebra. E agora representa bem mais de 100 organizações ao redor do mundo. E temos muitas organizações da América Latina. Temos pessoas muito eminentes aqui conosco na sala. Eles vão nos ouvir em breve, em um minuto. E também temos alguns palestrantes eminentes que estão se juntando a nós remotamente. Então, obrigado a todos por se juntarem a nós. A razão pela qual estamos aqui é porque a segurança contra incêndio é um tópico tão importante agora. Recentemente, tivemos o relatório final da investigação da Torre Grenfell, relatório da fase 2, que foi publicado em 4 de setembro. Para aqueles que não estão familiarizados, foi uma extensa investigação pública que durou mais de 7 anos, com muitas recomendações que o governo do Reino Unido agora está levando alguns meses para absorver e retornar com uma resposta pública. E para aqueles de nós que trabalham no Reino Unido, temos trabalhado bastante na investigação pública e com o governo e as nações autónomas do Reino Unido e com outras nações ao redor do mundo que têm demonstrado um interesse muito ativo no relatório da Torre Grenfell. É incrível como alcançou todos os 4 cantos do globo. E a fotografia que você vê na tela agora é de mim dando uma atualização às Nações Unidas, o que faço todos os anos sobre segurança contra incêndio e quão importante este tópico é. Então agora é um momento de verdadeira oportunidade para todos nós podermos avançar na segurança contra incêndio através da colaboração com os muitos especialistas que reunimos em torno da coalizão que estão contribuindo para os grupos de trabalho de especialistas e também para aumentar a conscientização sobre segurança contra incêndio aos olhos do público, o que inclui obviamente treinamento e muitos outros aspectos da segurança contra incêndio. Então, temos uma atualização sobre as Nações Unidas que nos apoiam desde 2018, é que elas marcaram para nós, neste momento no próximo ano, em 8 de outubro do próximo ano, esperamos poder visitar as Nações Unidas em Genebra, o Palais des Nations, e realizar um evento para celebrar o Dia Internacional da Prevenção de Incêndios. Então, espero que o maior número possível de vocês possa se registrar e participar desse evento. Será na semana de 4 a 10 de outubro. 6 a 10, desculpe. 6 a 10 de outubro. Então, para aqueles de vocês que desejam nos apoiar em Genebra no próximo ano, por favor, coloquem isso em sua agenda e estaremos enviando mais comunicações sobre isso à medida que o planejamento avança. Teremos a oportunidade de apresentar ao Fórum de Prefeitos, que são os prefeitos de todos os países da ONU, 195 países, que estarão participando. E também uma reunião ministerial de alto nível, que será na quarta-feira, 8 de outubro, onde teremos uma oportunidade de evento paralelo na hora do almoço. Então, estaremos oferecendo almoço para, esperamos, atraí-los a vir nos ouvir falar sobre segurança contra incêndio. Esta é provavelmente a maior oportunidade que tivemos em muitos anos, na verdade, em todo este setor. Portanto, seria uma oportunidade fantástica para nos colocarmos diante de todos os embaixadores e representantes dos países que participam da ONU em nome de suas nações, mas também dos prefeitos das cidades, que obviamente são autoridades com jurisdição própria às vezes, e obviamente os ministros, a reunião ministerial de alto nível para o ministro do país também. Então, isso está em planejamento agora, esperamos que isso aconteça, estamos bastante confiantes de que vai acontecer, então apenas marquem isso em sua agenda, e será uma ótima e maravilhosa maneira de lançar esta iniciativa. Certo, já falei o suficiente. Vou passar agora para o Chris. É o Chris agora, Vex, não é, da... Sim. Chris Jarnik da SFPE, que na verdade é o diretor executivo que muitos de vocês conhecem bem. Então, vou passar para o Chris agora. Com você, Chris. Ok. Ok, Gary. Muito obrigado. É ótimo estar aqui. Estar aqui online, quer dizer. Desculpe por não poder estar com você, mas estou na conferência anual da SFP em Louisville, Kentucky, onde temos cerca de 500 engenheiros de proteção contra incêndio falando sobre algumas das questões que vou abordar hoje. Mas posso dizer que a SFPE está encantada em fazer parte deste evento histórico. Você pode ver no meu slide, sabe, para a SFPE, alguns dos maiores desafios e oportunidades enfrentados pela comunidade de engenharia de incêndio,
que, como você sabe, provavelmente impacta todos relacionados à segurança contra incêndio. Listei aqui, e o número 1 é ter uma força de trabalho competente que atenda às demandas da indústria de design e construção. E o Gary mencionou o relatório da fase I de Grenfell. Há uma recomendação muito importante lá relacionada aos engenheiros de incêndio e à necessidade de uma força de trabalho competente em engenharia de proteção contra incêndio. E, ao mesmo tempo, ter engenheiros de proteção contra incêndio bons e competentes o suficiente para realizar todo o trabalho nos projetos necessários. A segunda questão é que há muitas tendências técnicas emergentes na indústria da construção que estão resultando em materiais realmente projetados para facilitar a sustentabilidade e construir o ambiente. E alguns deles incluem a madeira maciça. Claro, estamos tentando construir edifícios cada vez mais altos com madeira maciça. Baterias de íons de lítio e armazenamento de energia. Parece que todos os dias há uma história diferente de algum tipo de incidente que envolve baterias de íons de lítio. Claro, outra parte importante sobre o inquérito Grenfell é o design do envelope do edifício ou revestimento em um edifício. Então, o crescimento do transporte. Estamos vendo mais incêndios em coisas como trens, ferrovias, navios e similares. A próxima grande questão em nossa lista é o aumento dos incêndios na interface urbano-florestal. Outra é a cibersegurança e os sistemas de proteção contra incêndio e, finalmente, o papel crescente da digitalização, nosso BIM e inteligência artificial em nossa indústria. Você pode passar para o próximo slide, por favor. Então, um pouco sobre a SFPE para aqueles que não nos conhecem. Nossa missão é definir, desenvolver e avançar o uso das melhores práticas de engenharia, expandir a base científica e tecnológica e educar a comunidade global de segurança contra incêndio. Temos mais de 5.300 membros em todo o mundo, 96 capítulos locais que estão em comunidades ao redor do mundo que promovem a engenharia de proteção contra incêndio e mais 28 capítulos estudantis em nossas faculdades e universidades, e no total temos membros em 72 países. Você pode passar para o próximo slide, por favor. E para combater alguns desses problemas, a SFPE tem muitos recursos gratuitos na web que podem ser encontrados em um documento importante em nosso documento de competências técnicas mínimas, que define as competências necessárias ou o conhecimento, habilidades e capacidades disponíveis para engenheiros de proteção contra incêndio. Temos um guia gratuito sobre carreiras de engenheiros de proteção contra incêndio para divulgar aos estudantes universitários, estudantes do ensino médio, qualquer pessoa que possa se tornar um engenheiro de proteção contra incêndio. Realmente informa sobre essa carreira empolgante. Em relação ao WI, temos um manual virtual gratuito para avaliação e mitigação de riscos de incêndio em propriedades que também pode ser encontrado em nosso site, fornecendo muitas boas informações para o Serviço de Bombeiros quando estão planejando uma avaliação de risco de incêndio para suas comunidades e como mitigar incêndios na interface urbano-florestal. E, finalmente, a SFPE, como fundação, tem uma iniciativa de grandes desafios. Atualmente, temos 4 white papers gratuitos, cada um deles abordando como olhar para a questão das mudanças climáticas e proteção contra incêndio, energia e infraestrutura, resiliência e sustentabilidade e, finalmente, digitalização, inteligência artificial e cibersegurança. Então, espero que todos deem uma olhada em alguns desses recursos gratuitos ou, se quiserem mais informações, podem me contatar em cris@sfpe.org. Mas obrigado pelo seu tempo. Ok. Muito obrigado, Cris. Realmente perspicaz. Muito obrigado por se juntar a nós. Sei que você teve um dia ocupado. Sim, preciso ir embora e voltar para a nossa conferência, mas muito obrigado. Obrigado, Cris. Então, vou apresentar nosso próximo palestrante agora, Alan Brinson. Sim, boa tarde a todos, ou bom dia, boa noite. Estou compartilhando minha tela agora. Muito brevemente, sou Alan Brinson, diretor executivo da European Fire Sprinkler Network, que, como o nome sugere, existe para promover e expandir a aplicação de sprinklers por toda a Europa. Vou falar um pouco sobre o que temos feito na Europa. Estamos em atividade há 21 anos agora. Mas, antes de tudo, para aqueles que não conhecem a Europa, aqui está o mapa da Europa. E por que está se expandindo? Desculpe, algo aconteceu. Aqui estamos. Sim.
Então, a Europa não é um país. Isso é frequentemente esquecido em outras partes do mundo. São 27 países apenas na UE. Há quase tantos países fora da UE. Mas só nesses 27 temos 24 idiomas. E a segurança contra incêndio é regulamentada em nível nacional ou subnacional. Então, as pessoas frequentemente me perguntam, por que você não vai a Bruxelas e resolve isso? Eles não têm a jurisdição sobre a segurança contra incêndio. Isso é algo feito em cada um dos países. E, de fato, em alguns deles, isso é delegado dentro do país. A Alemanha tem 16 estados, e cada um deles é sua própria jurisdição com seu próprio código. Eles podem ser semelhantes, mas não são iguais. E há outros exemplos como esse. Não há muito aprendizado transfronteiriço. Então, em princípio, nesses 27 países, você pode ter um regulador nacional em cada um. Eles não se conhecem. Talvez não falem as línguas uns dos outros. Então, temos muito pouco aprendizado transfronteiriço. E os políticos também não estão interessados em segurança contra incêndio. Já tive políticos me dizendo na minha cara que não é um assunto atraente. Não foi por isso que eles entraram na política. Tivemos, no meu país, no Reino Unido, um ministro do Fogo que foi ministro do Fogo por menos de 24 horas. Ele não queria ser ministro do Fogo. Como resultado disso, muito pouco é gasto em pesquisa de segurança contra incêndio. E o que é gasto é fragmentado por todos esses países que você pode ver na tela. Talvez, se você colocasse tudo em um só lugar, haveria o suficiente para fazer as coisas corretamente, mas a forma como é feito significa que não temos na Europa um laboratório de testes de incêndio de algo como a mesma escala que a UL ou FM nos Estados Unidos. Eles são realmente bastante pequenos e não podem fazer alguns dos testes que gostaríamos de fazer. E alguns países, acredito ou não, e alguns, não vou nomeá-los, mas alguns desses países maiores que você pode ver na tela, nem sabem quantas pessoas morrem em incêndios a cada ano. Eles não podem dizer se 2023 foi melhor ou pior que 2022. Esse é o nível de dados que temos. Não é assim em todos os lugares. Alguns países têm boas estatísticas, mas muitos não. Outra coisa, como resultado de tudo isso, pouca pesquisa, pouco interesse político, os códigos não são atualizados com muita frequência. Então, o Código Espanhol atual data de 2006. Um dos mais importantes na França data de 1980. Então, é com essa frequência que essas coisas são atualizadas. Quero dizer, raramente tende a ser impulsionado por desastres. De fato, no meu país, tivemos várias mudanças regulatórias desde Grenfell, mas algumas delas estávamos pressionando por anos e não estavam indo a lugar nenhum. Foi preciso um desastre e não vimos as mesmas mudanças em outros países. No entanto, como foi dito por Chris e outros, compartilhamos as mesmas preocupações de segurança contra incêndio. Temos populações envelhecendo na Europa, com pessoas vivendo em casa quando talvez no passado estariam em uma instituição, mas isso é caro. Então, os governos preferem que elas vivam em casa, e isso significa que podem estar lutando para lidar com todas as questões de segurança contra incêndio que podem surgir em casa. Temos problemas com inovações ambientais. Muitas das mudanças que vemos em nossos projetos de edifícios e em nossa sociedade em geral estão aí para tentar melhorar nossa pegada ambiental, reduzir nossa pegada ambiental, mas trazem consigo riscos de segurança contra incêndio. Algumas semanas atrás, vi um oficial sénior do Corpo de Bombeiros de Paris dizendo que estava preocupado com pessoas tendo bicicletas elétricas em suas varandas, que são feitas de madeira. Você sabe, você tem uma fonte de ignição, algo que pode queimar. Edifícios de madeira em geral. Esta é uma foto de um novo e grande campus de escritórios no oeste de Paris, todo feito de madeira. Isolamento compostável. Isso foi uma grande parte do que deu errado em Grenfell. Já ouvimos bastante sobre isso. E então, células fotovoltaicas. Não só estão indo para os telhados, mas as pessoas estão tentando colocá-las nas paredes agora. E não sei se você viu, mas a FM fez alguns testes que mostram que mesmo com isolamento incombustível na parede, você tem carga de fogo suficiente no plástico do painel fotovoltaico para sustentar a combustão. E a estreita abertura, e claro, uma chaminé sendo formada. Francamente, não temos realmente, pelo que eu saiba, uma solução ainda para lidar com isso. Mas é o que está acontecendo. Então, essas são algumas das preocupações que estão por aí.
Já lhes disse que meu interesse é em sprinklers e os sprinklers podem ajudar com tudo isso. Não é a única coisa a fazer, mas eles podem realmente ter um impacto em todos esses aspectos. Agora, este slide mostra apenas algumas estatísticas da NFPA. Escolhi a NFPA porque, francamente, não temos esse nível de detalhe em nenhum país da Europa. Temos algumas estatísticas, e sabemos na Europa que onde temos dados, os mesmos princípios se aplicam como nos EUA, que a maioria das pessoas morre em incêndios em casa. Sabemos disso. Também sabemos que as chances de ser morto por um incêndio são 3 vezes maiores para os idosos do que para o resto da população. E temos, de fato, alguma indicação, pelo menos do meu país, o Reino Unido, de que com sprinklers você pode reduzir o nível de lesões em incêndios. Simplesmente não temos pontos de dados suficientes para falar sobre taxas de mortalidade. Mas isso é o que você vê nos EUA. Se você instalar um detector de fumaça, instalar detectores de fumaça, pode reduzir pela metade a taxa de mortalidade. E, francamente, qualquer um que diga que não podemos pagar por isso, para mim, não é realista dizer isso. Essas coisas custam aproximadamente o mesmo que algumas xícaras de café. Se você então instalar sprinklers, pode reduzir a taxa de mortalidade em mais 80%. Então, você pode reduzir em 90% a taxa de mortalidade atual apenas com essas duas medidas. Então, isso é algo que achamos que os formuladores de políticas deveriam estar mais cientes. Como eu disse, para eles, este não é um assunto atraente, mas é bastante fácil de entender. Se você tem um alarme que lhe diz que é um incêndio e você é capaz de fazer algo sobre isso, isso pode ajudá-lo. E se você não é capaz de fazer nada sobre isso, então os sprinklers podem ajudá-lo também. Então, não é tudo desânimo e pessimismo. Fizemos algum progresso. Tivemos campanhas nacionais em muitos países da Europa para detectores de fumaça. E esta não é a melhor imagem de um detector de fumaça, mas é livre de royalties porque é meu detector de fumaça na minha casa, um de 2. E a maioria das novas habitações na Europa tem alarmes de fumaça, não todas as habitações existentes. E vimos, desde que estou fazendo este trabalho há pouco mais de 20 anos, que o número de sprinklers instalados na Europa mais do que dobrou nesse tempo. No norte da Europa, vemos eles bastante comuns em novos apartamentos e também em casas de repouso. No entanto, isso ainda não é o caso em algum lugar como a Itália. Então ainda temos um longo caminho a percorrer, mas estamos nos movendo do norte para o sul, fazendo melhorias lá. E como conseguimos isso? Bem, é colaboração, como Carlos está prestes a explicar para vocês. Você tem que trabalhar com todos. Uma vez que a informação está disponível, não é muito complicado de entender, mas você tem que divulgá-la. Há muitos equívocos sobre todas essas tecnologias, que elas são difíceis, custam muito e causam problemas. Eles estão errados. Este não é o caso. Mas você tem que divulgar a informação. Temos que trabalhar juntos com os oficiais de incêndio. Em vários países, temos programas de treinamento para eles, com pesquisadores que fazem o caso acadêmico para a mudança e investigam essas questões. Seguradoras têm interesse nisso também, consultores também, e claro, os oficiais no final. Então, trabalhamos com todos eles. Você espalha a informação e move o consenso de você só pode estar brincando para esta é a coisa certa a fazer. E assim conseguimos isso. É um processo lento. Pode levar muito tempo, mas então, às vezes, você tem um grande dia e uma grande mudança e você avança. Então, vou terminar aqui e passar agora para o Carlos. We have an excellent example here from all the organizations involved in this meeting, which Muito obrigado. very happy to be Temos aqui um excelente exemplo de todas as organizações envolvidas nesta reunião. Estamos muito felizes por estarmos em um lugar tão magnífico, com todas as maravilhosas atrações de Londres bem ao lado do escritório do Gary. Gary's office. O exemplo de vocês pode realmente guiar o restante dos esforços da indústria mundial na integração e potencialmente acelerar nosso progresso em nossos objetivos. Devemos considerar que há 196 países e 7.139 idiomas falados mundialmente. O desafio da integração global torna-se muito complexo. Só podemos alcançar isso trabalhando juntos através de nosso propósito comum. Propósito é a razão fundamental para a existência de cada organização. É a razão última de ser. E todos compartilhamos o mesmo propósito comum.
E que nobre propósito é tornar o mundo um lugar mais seguro contra o risco de incêndios através da prevenção. Nossas organizações existem para salvaguardar vidas, edifícios e negócios. Isso continua prevenindo o risco de incêndio usando produtos certificados da mais alta qualidade e inovadores, apoiados pelas equipes mais profissionais. Ao perseguirmos essa missão, também proporcionamos oportunidades ilimitadas para nosso crescimento pessoal e profissional. Como você viu pelo CRIS, há uma grande necessidade de engenheiros de proteção contra incêndio no EUA e em geral. Se você tem projetistas, por favor, precisamos deles. E é em todo o mundo. Então, ao fazer o bem, criamos o bem para o mundo e também para todos nós. A Latam PCI é jovem. Nascemos legalmente em 2020. Mas com essa visão e missão compartilhadas, crescemos para incluir 25 organizações em 15 países. Somos o guarda-chuva para 700 empresas especializadas, representando 60% do mercado de segurança contra incêndio na região. Nosso foco claro é transformar a proteção contra incêndio em toda a América Latina. Ao analisar os dados concretos, os grandes números, descobrimos que apenas 1% dos sprinklers instalados mundialmente a cada ano são instalados na América Latina. No entanto, representamos 8% da população mundial e 8% do PIB global, uma grande disparidade. Existe um problema sério. Mas, ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade de crescimento. Se equalizarmos, podemos crescer 8 vezes. Então todos nós temos os mesmos problemas e todos precisamos fazer algo para que as coisas aconteçam. Aqui na Tapiciar e em todas as nossas organizações, buscamos aumentar a conscientização em todos os níveis sobre as graves consequências dos incêndios e a necessidade de regulamentação. As pessoas podem estar cientes do risco, mas o progresso será limitado se este mandato legal não tornar os sistemas de proteção contra incêndio um requisito, como todos sabemos na indústria. É crucial que defendamos regulamentações mais fortes para garantir a segurança em todos os níveis. No Dia Internacional da Prevenção de Incêndios, dentro de nossa indústria, sabemos o que está acontecendo. Entendemos que os incêndios tiram mais vidas e causam maiores danos econômicos a cada ano do que furacões ou terremotos. Ao contrário desses desastres naturais, os incêndios são amplamente evitáveis com medidas simples e de amplo espectro. No entanto, pela natureza humana, tendemos a não basear nosso julgamento em fatos concretos, mas sim no que é fácil de lembrar, como terremotos e furacões, que são eventos catastróficos que capturam manchetes chocantes e criam uma percepção de perigo iminente. Da mesma forma que o terrorismo, os incêndios, por outro lado, muitas vezes acontecem como incidentes isolados que ocorrem diariamente, mas não conseguem chamar nossa atenção. Muito poucos chegam à primeira página dos jornais. Como resultado, eles não geram a mesma percepção de urgência e necessidade de ação. Quando os incêndios ocorrem, tendem a afetar comunidades locais relativamente pequenas, levando à crença generalizada de que isso nunca acontecerá comigo. Mas a realidade é que o incêndio pode e irá acontecer, seja em sua casa, local de trabalho ou comunidade. Não acontece até que aconteça com você, e para você isso acontecerá. A destruição causada pelos incêndios representa, no mínimo, 1% do PIB mundial anualmente em perdas materiais e econômicas. Como setor, não temos sido bem-sucedidos, em alguns países sim, mas em outros não, pelo menos na América Latina, em comunicar a gravidade desse problema ao público ou às autoridades. Precisamos elevar a importância desse grave problema, aumentando a conscientização para impulsionar mudanças na regulamentação e nas práticas. O apoio de nossa organização, o apoio de todas as suas organizações, é vital para criar a conscientização necessária. Precisamos do seu compromisso e apoio. Precisamos fazer muito mais barulho do que estamos fazendo agora. E aqueles que impulsionam mudanças rápidas e profundas, como as que temos visto. Por razões óbvias, sem terremotos, 1985, grande terremoto no México. A Revolução mudou em 1987, 2 anos depois.
E mais pessoas morreram em incêndios no México do que naquele terremoto. Mas não conseguimos fornecer esse conhecimento às autoridades e ao público. E onde economias de energia e sustentabilidade elétrica, edifícios verdes, eles realizaram um trabalho muito bom. Não precisamos reinventar a roda. Apenas precisamos copiar o que eles estão fazendo certo e adaptar ao que precisamos fazer em proteção contra incêndio. Como setor de proteção contra incêndio, é nossa responsabilidade, nossa missão, criar a conscientização necessária, não apenas de eventos como este, mas para um envolvimento contínuo com todas as partes interessadas relevantes, companhias de seguros, câmaras de comércio, governos, serviço de bombeiros, academia e o público em geral. Somente integrando todas essas partes interessadas podemos implementar as mudanças regulatórias necessárias para tornar a proteção contra incêndio uma prioridade. Alinhar os interesses dos diferentes setores por trás de nosso propósito comum impulsionará o progresso. Devemos nos engajar com os políticos e colaborar de perto com eles porque nosso objetivo é moldar a política pública. No entanto, a política pública não é criada apenas pelos políticos. Ela é construída pela sociedade através da participação ativa de organizações como a nossa. Os políticos podem ensinar as políticas, mas são as pessoas, os profissionais e as empresas que praticam, implementam e garantem que essas políticas sejam cumpridas. A verdadeira política pública é feita quando empresas, cidadãos e organizações assumem a responsabilidade e garantem que as coisas funcionem na prática. É aqui que você deve assumir a liderança. Nós, como líderes empresariais e cidadãos engajados, somos aqueles que podem realmente promover a mudança. Muitos exemplos existem no mundo e mostram como o progresso acontece quando a sociedade age, não apenas quando leis e regulamentações são aprovadas. A conformidade só ocorre quando sociedades organizadas assumem a responsabilidade de garantir que essas leis sejam aplicadas. Esta é a essência da construção social do risco. Criamos o risco de amanhã quando falhamos em nos envolver na formulação das políticas que nos importam hoje. Mas quando participamos ativamente da criação de políticas públicas, tornamo-nos aliados do processo político, garantindo que essas políticas sejam devidamente implementadas. Devemos trabalhar juntos, não apenas para adotar os melhores padrões e trazer os melhores recursos humanos e técnicos, mas também para aumentar a conscientização entre os profissionais e o público em geral. Somente fazendo isso podemos garantir que essas políticas sejam seguidas e se tornem ferramentas eficazes para a prevenção e segurança contra incêndios. Nosso papel é crítico, não apenas em definições. Então é assim que faremos a mudança acontecer. Então, quais são as próximas ações? Não há espaço para passividade quando algo está errado e sabemos que algo está errado aqui. A única coisa é a ação. Precisamos agir. Em outubro de 2025, celebraremos o Dia Internacional da Prevenção de Incêndios, um momento para nos lembrarmos da importância crítica da preparação e prevenção de incêndios. Hoje, enquanto lançamos a reunião inicial com participação de todo o mundo, principalmente dentro do nosso setor, reconhecemos nossa oportunidade ao longo do próximo ano. São apenas 365 dias daqui até 8 de outubro, que será numa quarta-feira. Este é o nosso momento para planejar estratégias, comandar, orçar, organizar e executar uma campanha global abrangente de divulgação para aumentar a conscientização e enfatizar a importância do Dia Internacional da Prevenção de Incêndios. Precisamos do nosso compromisso, do compromisso de todos vocês, para colaborar na criação e disseminação de campanhas de conscientização direcionadas. Essas campanhas devem abranger todos os meios de comunicação, jornais, revistas, canais de mídia social, e ser adaptadas para cada um de nossos respectivos mercados. Cada um é diferente, como todos sabemos. Nosso objetivo é amplificar a mensagem de prevenção e segurança contra incêndios, alcançando diferentes demografias e aumentando a participação global. O evento inaugural, como sabemos pelo Getty, será na Unesco em Genebra, onde convidaremos não apenas a Associação de Proteção contra Incêndio, mas também queremos as principais ONGs globais, organizações sem fins lucrativos, principais clientes com engajamento global.
Para realmente causar um impacto, devemos gerar uma quantidade significativa de atenção e criar conscientização mundial. Precisamos organizar eventos importantes em todos os continentes e sua ajuda é crucial para que isso aconteça. Vamos nos unir e garantir que esta causa vital ressoca o mundo. Enquanto marcamos o Dia Mundial da Prevenção de Incêndios, devemos nos unir a organizações dos setores primário, secundário e terciário. Devemos obter juntos a colaboração com instituições mundiais como estamos fazendo agora com as Nações Unidas, mas também com outras ONGs como Save the Children, Common Voice, a Fundação Gates, e especialmente buscar influenciadores e defensores que tenham experimentado os impactos devastadores dos incêndios. E precisamos trabalhar todos juntos para encontrar esses defensores e influenciadores. Ao compartilhar as melhores práticas e padrões, podemos fortalecer nossa colaboração global, unindo esforços para promover a prevenção e proteção contra incêndios. Se nos alinharmos globalmente, alcançaremos nossos objetivos de forma mais eficaz e amigável. Há muito trabalho a fazer até nos encontrarmos em Genebra no próximo ano. Estes são alguns exemplos básicos de diferentes coisas que precisamos fazer, basicamente, para os grupos minerais, para o manejo florestal, para a prevenção de incêndios orbitais, para a responsabilidade e prevenção comunitária. Mas eu meio que concordo. Funciona como vemos no Dia de Conscientização do Câncer de Mama. Quando edifícios em todo o mundo se iluminarem de rosa, será o dia em que teremos feito um progresso significativo em direção ao nosso propósito. Uma vez que vejamos marcos como o Parlamento iluminado em laranja, essa cor que escolhemos para a prevenção de incêndios, será um símbolo do reconhecimento global da importância deste projeto. Alcançar este nível de visibilidade marcará um passo decisivo à frente no aumento da conscientização e promoção da segurança contra incêndios em todo o mundo. Aqui estão alguns exemplos do que fizemos no México. Este é um programa de educação pública. Um exemplo simples, nunca o fizemos. Primeira vez que o fazemos nesta forma, mas começamos com um plano e estamos agora. Temos toda uma série. Começamos educando as crianças. Se tivermos as crianças educadas, perguntando aos pais, por que não temos um extintor? Por que não temos um detetor em casa? Custa menos do que sair para uma refeição no domingo, e isso salvará nossas vidas. É aí que precisamos começar, com as crianças. E estamos trabalhando muito próximos com a Fundação MAPFRE neste aspecto. E fazemos isso ao longo do ano dentro das diferentes organizações que cobrimos, mas também temos uma equipe muito forte com os diferentes participantes que nos ajudarão a promover uma mudança na regulamentação e conscientização em todo o México. Todos os grandes envolvidos, as câmaras de comércio, os industriais, todas as diferentes fundações, os bombeiros, temos todos juntos e estamos trabalhando com eles ao longo do ano. E então fazemos um congresso de prevenção de incêndios. Fizemos nos dias 27 e 28 de agosto. E de acordo com os fabricantes, é o que eles dizem, eu não sei. O número 1 é a NFPA, o número 2 é Dubai, o número 3 é o México agora. E é relativamente novo, mas estamos criando essa conscientização e estamos reunindo toda a América Latina. E então, obviamente, estamos fazendo todas essas celebrações de prevenção de incêndios em 8 de outubro com a CONSAI. O México celebra o dia 8 de outubro como o Dia da Prevenção de Incêndios. Foi quando tivemos um grande incêndio em um lar de idosos para crianças. E nós celebramos por uma semana inteira. Isto é, não precisamos reinventar a roda. Estamos propondo isto. Tenho certeza de que muitos outros países têm outras opções, mas esta é uma boa opção que podemos fazer. Estes são os materiais que estamos fazendo, sabe, publicamos milhares desses livretos com a ajuda da Fundação MAPFRE, distribuídos em todos os diferentes estados do México. E também temos um livro para os professores, para que possam ensiná-los. E trabalhamos com os bombeiros. Então estamos criando essa consciência. E obviamente estamos fazendo muitas simulações, como você vê aqui na mesa de prevenção de incêndios. E vamos propor este orçamento e reconhecimentos como esta moeda física que dei ao Gary, que é um resultado.
E este símbolo, este logotipo que representa uma família se protegendo contra as chamas do fogo. E temos uma fita laranja que usamos durante toda a semana em todas as nossas organizações. E obviamente gostaríamos disto. Esta é uma opção. É uma proposta. Mas estou pedindo. Aqui temos a indústria, o mundo representado com estas 4 organizações. E Gary, eu gostaria de fazer uma moção para que trabalhemos em uma estratégia, um plano, e estabeleçamos opções, mas vamos trabalhar rapidamente. Fizemos para este evento um vídeo de 1 minuto que eu gostaria de mostrar. Vá em frente. No dia 8 de outubro, celebramos o Dia Internacional de Prevenção contra Incêndios. Um dia para lembrarmos da importância de estarmos preparados e prevenir incêndios. Você sabia que os incêndios causam mais mortes por ano do que furacões e terremotos? A prevenção de incêndios começa com pequenas ações. Instalar um detector de fumaça, verificar a fiação elétrica e ter um plano de emergência pode salvar vidas. O Dia Internacional de Segurança contra Incêndios existe para nos lembrar que a prevenção é fundamental. Neste dia 8 de outubro, junte-se a nós nesta causa. Prevenir é a chave. Proteja a sua vida, a sua família e o seu negócio. Haja hoje mesmo. Visite a Latam PCI para saber mais sobre como prevenir incêndios e como você pode se envolver. Então, muito obrigado, Carlos. E obrigado também ao Chris e ao Alan. Para encerrar, vocês obviamente ouviram em detalhes agora do Carlos as razões para todos colaborarmos. Esta é a primeira vez que algo assim é feito globalmente. Nunca tentamos alcançar algo que cresceu lenta mas seguramente ao longo dos últimos 6 anos, especialmente desde que a coalizão foi lançada em 2018. É revolucionário. Outros já fizeram isso em outras áreas, como segurança no trânsito, por exemplo, e sabemos que foram bem-sucedidos. Portanto, a segurança contra incêndio não deve ser uma exceção. Mas depende dessa colaboração global e da vontade de ter sucesso, o que é tão importante. Então, por favor, envolvam-se. Coloquei no chat que precisamos de sua expertise para compartilhar comunicações, compartilhar o que estamos fazendo globalmente com todas as suas redes e contribuir com sua experiência para nossos grupos de trabalho técnicos também. Somente assim podemos fazer a diferença globalmente. É uma organização apolítica, administrada puramente por voluntários como nós. E se não fizermos isso, não vejo mais ninguém fazendo. Portanto, por favor, participem. E espero que vocês possam participar dos eventos que estamos planejando para 2025. Estamos crescendo lentamente em nossa importância, em nossa colaboração, comunicações e conscientização sobre segurança contra incêndio. Então, por favor, participem. Ótimo, muito obrigado. Acho que este é o momento. É agora, temos um ano inteiro para fazê-lo. Obrigado, Gary. Muito obrigado. Obrigado por viajar até aqui de uma Londres bastante úmida e ventosa. Despeço-me de vocês e desejo uma viagem segura. Great. Well, thank you very much. I think this is the time. It's off, and it's now, and we have a whole year to do it. So, Gary. Thank you very much. Thanks for travelling over here from a rather wet and windy London. I bid you farewell and safe travels. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, everybody. Thank you. Bye.